O salão estava iluminado por lustres de cristal. Cada detalhe da decoração mostrava o luxo de uma cerimônia digna de reis. Rosas vermelhas se misturavam ao branco do véu e ao dourado dos arranjos. Era a noite em que Clara realizava o sonho de muitas mulheres, mas dentro dela não havia festa, apenas silêncio. A jovem, de vestido impecável e olhar perdido, caminhava lentamente em direção ao altar. Seus olhos não estavam fixos no noivo, mas na imensidão do salão, como se buscassem uma saída. O noivo, Henrique, era herdeiro de um império de negócios milionários, alto, elegante, charmoso para muitos, mas frio como mármore. Ele não sorria, não estendia a mão com ternura. Estava ali porque também precisava cumprir um papel. A fusão dos negócios da família de Clara com a sua. O pai dela, falido após anos de investimentos mal feitos, enxergou naquela união a salvação. Para Clara, o casamento foi menos uma escolha e mais uma sentença. É a chance de mantermos o nome da família. Você precisa ser forte, repetira a mãe enquanto ajeitava o véu. Quando o padre iniciou a cerimônia, Clara sentiu o coração apertar. O sim saiu baixo, quase um sussurro, mas foi o suficiente para selar um destino que não escolheu. No momento dos cumprimentos, algo inesperado aconteceu. Entre os convidados, um homem surgiu, discreto, mas impossível de não notar. Ele tinha os mesmos traços marcantes de Henrique, mas no olhar havia algo diferente. Intensidade, vida, uma chama que contrastava com a frieza do irmão. Era Gabriel, o caçula da família. Havia passado anos fora do país, estudando e se mantendo, distante das obrigações da herança. Agora estava de volta, justamente no dia em que Clara se tornava esposa de Henrique. Quando seus olhos se cruzaram, Clara sentiu o tempo parar. Gabriel a olhou de um jeito que ninguém mais olhara naquela noite. Não como parte de um acordo, mas como mulher. Então você é a nova senhora Albuquerque, disse Gabriel ao cumprimentá-la, a voz baixa e carregada de ironia. Clara tentou sorrir, mas apenas assentiu, sentindo o sangue subir ao rosto. Sim, respondeu quase num fio de voz. Henrique, atento, percebeu o olhar demorado entre eles. Apertou a mão da esposa com força, como quem marca território. Clara recuou levemente, constrangida. A festa continuou, mas Clara não conseguia se desligar daquele instante. Entre brindes e flashes de fotógrafos, seus olhos buscavam novamente o de Gabriel. Cada vez que o encontrava, o coração acelerava. Naquela mesma noite, já no quarto nupcial, Henrique manteve sua postura fria. Não havia declarações apaixonadas, apenas ordens veladas sobre como Clara deveria se portar como esposa dele. Você agora é parte do nome Albuquerque. Precisa agir à altura, disse sem sequer tocar em sua mão. Clara se deitou imóvel encarando o teto. No silêncio da madrugada, o rosto de Gabriel insistia em surgir em sua mente. O olhar dele a perturbava, e ao mesmo tempo lhe devolvia algo que pensava ter perdido. A sensação de estar viva. Mal sabia ela que aquele encontro, no dia do casamento, seria apenas o começo de uma paixão proibida, intensa e cheia de consequências. Lua ainda brilhava sobre a mansão da família Albuquerque quando Clara, sem sono, decidiu caminhar pelos corredores silenciosos. A festa havia terminado horas antes, mas em sua mente, o olhar de Gabriel permanecia aceso como uma chama. Ela precisava de ar. Vestindo um robe de seda branca, desceu até o jardim, onde o perfume das flores contrastava com o peso que carregava no peito. Sentou-se perto da fonte, tentando compreender o turbilhão dentro de si. Casara-se com um homem que não amava e, no mesmo dia, conhecera o irmão dele, um estranho que em segundos mexera com seu coração. Bela noite para uma noiva insone, disse uma voz às suas costas. Clara se sobressaltou e, ao virar, encontrou Gabriel. Ele estava com a gravata solta, a camisa parcialmente aberta, revelando um ar despojado e sedutor. Você... gaguejou, tentando disfarçar a surpresa. O que faz aqui a essa hora? Poderia perguntar o mesmo, mas acho que sei a resposta. Gabriel a fitou intensamente. Casar com meu irmão não deve ser um conto de fadas tão fácil de digerir. Clara sentiu as palavras penetrarem
como uma verdade que não ousava admitir em voz alta. Abaixou os olhos, nervosa. Não sabe do que está falando. Sei mais do que imagina, retrucou ele, aproximando-se. Conheço Henrique melhor do que ninguém. Para ele tudo é negócio, tudo é cálculo. Até o amor. O coração de Clara acelerou. Era como se Gabriel tivesse lido sua alma. Ela quis responder, mas o nó na garganta a impediu. Ele se inclinou, ficando perigosamente perto. Mas você não merecia isso. A voz de Gabriel saiu baixa, quase um sussurro. Clara recuou, tentando impor limites. Por favor, acabei de me casar. Não deveria estar aqui conversando com você. Não está fazendo nada errado, rebateu ele com um sorriso enigmático. Apenas conversando. Ou talvez esteja com medo. O olhar dela vacilou, revelando exatamente o que ele suspeitava. Clara não tinha medo de Gabriel, mas de si mesma, da força que aquele homem desconhecido despertava em seu peito. De repente, passos ecoaram no corredor interno. A voz de Henrique soou firme. Clara, onde você está? Ela se levantou de súbito, ajeitando o hobby. Gabriel, por outro lado, permaneceu tranquilo, como se não tivesse nada a esconder. Vá, senhora Albuquerque, seu marido a chama. Ele deu ênfase ao sobrenome num tom carregado de ironia. Clara se afastou rapidamente, mas antes de entrar, olhou para trás. Gabriel ainda estava ali, parado junto à fonte, com um sorriso enigmático que prometia tormenta. Naquela noite, ao deitar-se ao lado de Henrique, Clara fechou os olhos tentando afastar o que sentia, mas não conseguiu. O rosto do marido já não ocupava sua mente. Era o de Gabriel que a perseguia, com seu olhar ousado e perigoso. Mal sabia ela que aquele primeiro confronto era apenas o início de um jogo de provocações, segredos e sentimentos incontroláveis. Os primeiros dias de casada foram um verdadeiro ensaio de paciência para Clara. A mansão Albuquerque tinha regras próprias, cada detalhe era observado com rigor. Funcionários a cumprimentavam com deferência, mas Clara sentia no ar um peso. Agora ela carregava o sobrenome de uma das famílias mais poderosas do país. Henrique passava a maior parte do tempo no escritório, cercado por contratos, acionistas e reuniões intermináveis. Quando estava presente, o silêncio dele era quase tão sufocante quanto sua frieza. Não havia perguntas sobre como ela se sentia, não havia toques, não havia sequer um gesto de carinho. Apenas recomendações sobre como se portar em jantares de negócios e como preservar a imagem da família. Clara, acostumada a uma vida mais simples, se via presa em um castelo dourado que, por dentro, mais parecia uma prisão. Numa tarde, ao caminhar pela biblioteca, encontrou Gabriel novamente. Ele estava recostado em uma poltrona, lendo um livro com o desleixo de quem não se encaixava naquele ambiente. Senhorita perfeita, ele disse, sem erguer os olhos da página. Já se acostumou a ser a esposa exemplar? Clara respirou, fundo, tentando ignorar o tom provocador. Não sei do que está falando. Claro que sabe, respondeu ele, fechando o livro e encarando-a. Meu irmão escolheu você como escolhe um investimento, e você aceitou como quem assina um contrato. As palavras a feriram porque eram verdadeiras. Clara desviou o olhar, mas não respondeu. Gabriel se levantou, aproximando-se lentamente. O problema é que você não nasceu para ser uma peça no jogo dele. Tem fogo nos olhos, mesmo que tente esconder. Ela recuou um passo, mas não havia como fugir daquele olhar intenso. Não deveria falar assim comigo. Não deveria, repetiu ele sorrindo. Mas falo porque não consigo evitar. O coração de Clara disparou e, por um instante, o silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som da respiração acelerada dela. Gabriel inclinou-se levemente, como se testasse seus limites. Mas, antes que algo acontecesse, Henrique entrou na biblioteca. Clara, preciso de você no salão. A voz dele era firme, como quem dava uma ordem, não um pedido. Ela se afastou imediatamente de Gabriel, ajeitando a postura. Já vou, Henrique. O marido lançou um olhar rápido para o irmão desconfiado, mas não disse nada. Saiu primeiro, esperando que Clara o seguisse. Gabriel, por sua vez, sorriu com ironia. Corra, esposa perfeita. O rei não gosta de esperar. Clara deixou a biblioteca com o coração em descompasso.
Sentia-se dividida entre dois mundos. De um lado, o dever e o casamento que sustentava sua família. Do outro, uma chama proibida que crescia a cada encontro com Gabriel. Naquela noite, diante do espelho, Clara encarou a si mesma. Já não reconhecia a mulher que aceitara aquele casamento por imposição. Algo dentro dela mudava, algo que não podia mais ser ignorado, e no fundo ela sabia. Gabriel seria a maior tentação de sua vida. Naquela noite, a mansão Albuquerque recebeu convidados importantes. Empresários, políticos, famílias de influência. Todos estavam presentes para celebrar a recente união de Henrique e Clara. Era mais uma vitrine para exibir o poder da família. E Henrique fazia questão de controlar cada detalhe. Clara usava um vestido elegante, escolhido pela sogra, Dona Beatriz, uma mulher de postura rígida que observava tudo com olhos calculistas. Enquanto caminhava pelo salão, Clara sorria mecanicamente, cumprimentando pessoas que pouco conhecia. Henrique, como sempre, mantinha o ar impenetrável. Lembre-se, Clara, você é o reflexo da família. Seja discreta, mas impecável. Ela assentiu, mesmo sentindo-se como uma boneca de porcelana. O jantar foi servido em uma longa mesa de madeira maciça. À esquerda de Clara estava Henrique, e para seu azar, ou destino, Gabriel se sentou logo à frente. Ele parecia ter feito questão de escolher aquele lugar, como se soubesse exatamente o efeito que teria sobre ela. Durante o brinde, Henrique ergueu a taça. A nova fase da família Albuquerque. Que essa união traga prosperidade e força. Os convidados aplaudiram, mas Gabriel, em tom provocador, ergueu a própria taça e acrescentou: e que traga também amor verdadeiro. Afinal, prosperidade sem amor não vale muito, não é? Um silêncio desconfortável percorreu a mesa. Alguns riram de forma contida, achando que era apenas uma piada, mas Henrique lançou um olhar fulminante ao irmão. Clara manteve os olhos baixos, temendo que sua expressão a denunciasse. Amor e negócios não se misturam, respondeu Henrique seco. Mas talvez você nunca entenda isso, Gabriel. O irmão mais novo sorriu com ironia. Talvez não. Eu prefiro acreditar que certas coisas não podem ser compradas, nem mesmo com a fortuna dos Albuquerque. A tensão ficou palpável. Dona Beatriz interveio rapidamente, mudando de assunto, mas o estrago já estava feito. Clara, em silêncio, sentia o coração disparar. Cada palavra de Gabriel parecia dirigida a ela, como se a desafiasse a enxergar a verdade. Depois do jantar, Clara tentou se afastar, caminhando pelo jardim iluminado por lanternas. Mas Gabriel apareceu novamente, como se fosse atraído pelo mesmo destino que a puxava para ele. Desculpe se causei desconforto, disse ele aproximando-se. Mas alguém precisava quebrar aquelas máscaras. Clara o encarou, nervosa. Você deveria tomar mais cuidado. Suas palavras podem colocar tudo a perder. Ou podem libertar alguém que está preso. Ele se aproximou ainda mais, olhando-a profundamente. Não adianta negar, Clara. Entre nós já existe algo. Ela engoliu em seco, tentando resistir. Eu sou a esposa do seu irmão. Isso jamais poderia acontecer. Poderia não, mas já está acontecendo. Gabriel tocou levemente a mão dela, num gesto rápido, mas intenso. Clara recuou de imediato, o coração em chamas. Sabia que aquele toque tão pequeno já era perigoso demais. Mas o pior era admitir. Gabriel tinha razão. Algo entre eles estava crescendo, apesar de todos os limites. Do salão, a voz de Henrique ecoou, chamando pela esposa. Clara se afastou, às pressas, deixando Gabriel sozinho no jardim com um sorriso enigmático nos lábios. Naquela noite, enquanto deitava-se ao lado de Henrique, ela fechou os olhos tentando apagar o que sentia. Mas dentro dela, já não havia como negar. O fogo proibido estava apenas começando. Os dias seguintes foram de pura tensão para Clara. A rotina ao lado de Henrique era marcada por reuniões, compromissos sociais e longos períodos de silêncio dentro da mansão. O marido tratava-a com respeito, mas sem afeto, como se fosse apenas uma extensão de seu prestígio. Mas onde Henrique era gelo, Gabriel era fogo. Ele parecia ter decidido testar seus limites a cada oportunidade. Certa manhã, Clara caminhava pelo jardim quando percebeu Gabriel treinando equitação com um dos cavalos da família.
Ele conduzia o animal com firmeza e elegância, um contraste gritante com o jeito calculista de Henrique. Ao perceber a presença dela, Gabriel fez questão de se aproximar. Senhora Albuquerque, ou deveria dizer Clara. Ele sorriu provocador. Se a Clara é suficiente, respondeu tentando soar indiferente. Bom saber. Gosto mais de chamar as pessoas pelo que realmente são, e não pelos títulos que inventam para elas. Ela cruzou os braços, tentando impor uma barreira. Você não deveria falar comigo desse jeito. E de que jeito estou falando? Ele inclinou a cabeça, desafiador. Só estou sendo sincero. Não é culpa minha se a verdade deixa você sem ar. Clara virou o rosto, mas sentiu o coração acelerar. Cada palavra dele a desconcertava. Naquele mesmo dia, durante o almoço, Henrique percebeu o olhar rápido entre os dois. Clara abaixou os olhos imediatamente, mas o marido não deixou passar. Gabriel, disse Henrique num tom sério, você anda muito presente ultimamente. Não tem negócios para cuidar? Ah, irmão, Gabriel respondeu com sarcasmo. Ao contrário de você, eu não vivo para contratos. Prefiro investir meu tempo em coisas que realmente importam. Henrique apertou o maxilar, mas não replicou. Clara, aflita, sentia-se no meio de um jogo perigoso. Mais tarde, sozinha na biblioteca, ela foi surpreendida pela voz de Gabriel atrás de si. Você percebeu? Ele já começa a desconfiar. Clara se virou rapidamente. Pare com isso, Gabriel, está tentando destruir tudo. Ele se aproximou sem medo. Não quero destruir. Quero abrir seus olhos. Seus dedos tocaram de leve o braço dela e Clara estremeceu. Diga a verdade. Quando está com ele, sente o coração bater assim? Ela recuou nervosa, mas não respondeu. O silêncio dela foi a confirmação que Gabriel buscava. Ele sorriu de canto, satisfeito. Pense bem, Clara. Um casamento pode ser um contrato. Mas a paixão, essa ninguém consegue assinar em papel. Antes que ela pudesse reagir, Henrique entrou no corredor. Os olhos dele fitaram os dois, atentos, e o ar pareceu congelar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz carregada de suspeita. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Gabriel, no entanto, permaneceu firme, olhando diretamente para o irmão, como quem não tem nada a temer. O jogo de provocações acabava de ficar ainda mais perigoso. Os dias na mansão tornaram-se uma verdadeira corda bamba para Clara. A cada olhar, a cada gesto, Henrique parecia observá-la mais de perto. O marido não era um homem emotivo, mas sua frieza escondia uma inteligência calculista. Ele percebia detalhes e Clara temia que um simples deslize revelasse demais. Gabriel, por outro lado, parecia se divertir com o risco. Quanto mais Henrique demonstrava desconfiança, mais ousado ele ficava. Numa tarde chuvosa, Clara se refugiou na estufa da mansão, um lugar silencioso, repleto de flores que a lembravam da vida simples que deixara para trás. Ali sentia-se momentaneamente livre, mas essa liberdade durou pouco. Sempre se esconde aqui? A voz de Gabriel ecoou, suave, mas carregada de ironia. Clara se virou assustada. Gabriel, não devia estar aqui. E você devia? Ele sorriu, aproximando-se lentamente. Parece que ambos temos uma queda por lugares proibidos. Ela tentou se afastar, mas ele bloqueou a saída sem tocá-la, apenas usando sua presença para fazê-la sentir o coração acelerar. Já percebeu como tudo entre nós é mais vivo? Sussurrou. Quando você está com ele, o ar congela. Mas comigo, você respira. Pare, disse Clara, a voz trêmula. Isso é errado. Errado para quem? Ele rebateu, encarando-a de perto. Para as aparências? Para um contrato assinado? Ou para o que você realmente sente? Clara fechou os olhos, tentando lutar contra o desejo que crescia. Mas no momento seguinte, sentiu o calor da mão de Gabriel roçar a dela. Apenas um toque, mas intenso o bastante para fazê-la estremecer. O som repentino de passos os fez recuar. Henrique entrou na estufa, segurando um guarda-chuva. O olhar dele pousou nos dois, primeiro em Clara, depois em Gabriel. O que estão fazendo aqui? Perguntou a voz seca. Clara, nervosa, respondeu de imediato. Eu só queria ver as flores. Gabriel já apenas apareceu. Henrique fitou o irmão, desconfiado.
Gabriel, no entanto, sustentou o olhar sem piscar. Vim trazer companhia à minha cunhada. Não vejo problema nisso. O silêncio pairou por alguns segundos, pesado. Henrique estreitou os olhos, mas nada disse. Apenas pegou Clara pelo braço, de forma sutil, mas firme. Vamos. Não quero que você se molhe com essa chuva. Enquanto a conduzia para fora, Clara olhou discretamente para trás. Gabriel permanecia parado entre as flores, com aquele sorriso enigmático, como quem jogava um jogo do qual não pretendia desistir. Naquela noite, já em seu quarto, Clara mal conseguiu dormir. O medo de ser descoberta se misturava ao desejo, incontrolável que crescia em seu peito. Estava cada vez mais claro. O segredo entre ela e Gabriel era uma bomba prestes a explodir, e Henrique já estava mais perto da verdade do que ela imaginava. Henrique não era um homem de paixões, mas de cálculos. Desde a infância aprendera a observar em silêncio, a analisar antes de agir. E agora, cada gesto da esposa parecia denunciá-la. O olhar inquieto, o rubor súbito quando Gabriel entrava no ambiente, a pressa em justificar qualquer encontro entre os dois. Decidiu então observá-la com ainda mais atenção. Não fez perguntas, não levantou a voz. Apenas esperou. Para ele, a verdade sempre aparecia quando menos se esperava. Enquanto isso, Gabriel parecia desafiar o perigo de propósito. Em vez de se afastar, aproximava-se cada vez mais, como se quisesse ver até onde Clara suportaria resistir. Numa tarde abafada, Clara caminhava pelo salão quando o encontrou sozinho, sentado ao piano. Os dedos dele deslizavam pelas teclas, arrancando uma melodia intensa, quase melancólica. Ela parou, hipnotizada. Nunca havia visto aquele lado dele. Gabriel ergueu os olhos e sorriu. Sabia que você viria. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Eu não vim por você, respondeu, mas sua voz soou fraca, sem convicção. Ele se levantou, aproximando-se lentamente. Pode enganar a todos, Clara, menos a mim. Ela deu um passo para trás, mas Gabriel a alcançou, segurando-lhe a mão com firmeza. Diga que não sente nada e eu me afasto. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O coração batia descompassado, a respiração curta. Gabriel a puxou levemente, aproximando seus rostos. Os lábios estavam a centímetros de distância quando um ruído ecoou no corredor. Henrique. Ele observava de longe, parcialmente oculto pela sombra da porta entreaberta. O sangue ferveu em suas veias, mas conteve o impulso de entrar. Queria certeza, queria flagrar, não apenas desconfiar. Clara, sentindo a presença de alguém, afastou-se de repente. Isso precisa parar, disse a voz carregada de pânico. Precisa... Gabriel respondeu, encarando-a fixamente. Mas não vai, porque nem você quer que pare. Ela saiu, apressada, tentando se recompor. Gabriel permaneceu parado, os olhos faiscando de desejo e provocação. No corredor, Henrique observava em silêncio, o maxilar trincado. Dentro dele, um misto de raiva e frieza se misturava. Clara não sabia, mas seu marido já havia começado a traçar um plano. A partir daquele dia, nada mais seria igual. O calor da noite parecia diferente. Marina havia saído da sala após uma discussão leve com Rafael sobre a postura fria de Henrique. O marido chegara tarde mais uma vez, cansado e distante, como se cumprisse apenas uma formalidade dentro daquela união. Rafael, por outro lado, permanecia sentado na varanda, observando as estrelas, perdido em pensamentos. Quando Marina passou, tentou seguir adiante, mas o olhar dele a puxou como um ímã invisível. Não consegue dormir? Perguntou ela, parando ao lado dele. Acho que o sono anda fugindo de mim. Ou talvez seja outra coisa que não me... Só deixa em paz, respondeu, desviando os olhos. Marina sentou-se devagar, ajeitando o vestido leve. O silêncio se fez presente e os dois podiam ouvir apenas o som distante do vento entre as árvores. O coração dela batia acelerado, mas tentava manter o controle. Rafael, às vezes eu sinto que você me olha como se quisesse dizer algo que nunca diz. A frase escapou antes que ela pudesse conter. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e enfim encarou Marina. Os olhos dele estavam intensos, quase suplicantes. E se eu disser que não consigo evitar,
que cada vez que te vejo, sinto como se estivesse traindo meu próprio sangue, mas não consigo parar. Marina ficou em silêncio, a respiração presa no peito. Ela sabia que não deveria ouvir aquilo, mas parte dela desejava. Uma parte que crescia a cada encontro, a cada palavra não dita. Rafael, por favor, não complique ainda mais minha vida. A voz dela saiu trêmula. Ele se inclinou, aproximando-se perigosamente. Não é só sua vida que está em jogo. Marina, eu também estou preso nesse sentimento, e já não sei se consigo lutar contra. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela queria dizer que era errado, que jamais poderia permitir que algo acontecesse. Mas o coração gritava outra verdade. Quando percebeu, estavam tão próximos que podia sentir a respiração dele. E então aconteceu. Um beijo, suave, rápido, mas carregado de intensidade. Como se fosse proibido, e justamente por isso irresistível. Marina afastou-se imediatamente, assustada com o que acabara de acontecer. Levantou-se às pressas, levando a mão aos lábios. Isso não pode se repetir, murmurou quase sem voz, antes de correr para dentro da casa. Rafael permaneceu sentado, olhando para o vazio, sentindo o peso da culpa e o doce veneno do desejo. Aquela noite havia mudado tudo. A mansão estava em silêncio naquela noite. O vento soprava pelas cortinas, trazendo consigo uma estranha sensação de que algo estava prestes a acontecer. Helena caminhava pelo jardim iluminado pela lua, tentando organizar os pensamentos. O coração estava dividido entre a segurança de estar casada com Arthur e a intensidade arrebatadora que sentia sempre que os olhos de Gabriel encontravam os seus. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e encontrou Gabriel, que vinha em sua direção com expressão carregada de emoção. "Você não deveria estar aqui", murmurou ela, tentando manter a distância. "Não consigo mais me afastar", respondeu Gabriel, a voz baixa e firme. "Helena, eu lutei contra isso todos esses dias. Tentei ignorar, tentei respeitar meu irmão, mas eu não posso mais." O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som do vento. Helena sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele momento era perigoso, mas havia algo em Gabriel que a puxava como um ímã. Gabriel... Ela tentou falar, mas as palavras se perderam quando ele se aproximou ainda mais. Ele segurou suavemente seu rosto entre as mãos, os olhos fixos nos dela, como se buscassem permissão silenciosa. Helena fechou os olhos por um instante, rendida ao turbilhão de sentimentos que carregava em segredo desde que o conhecera. E então, aconteceu. Os lábios de Gabriel tocaram os de Helena em um beijo intenso, cheio de desejo contido, de segredos não ditos, e de uma paixão que crescia às escondidas. O mundo pareceu parar. Era como se nada mais existisse além daquele instante, daquela conexão proibida. Mas assim que se afastaram, a realidade caiu sobre os dois como um peso insuportável. "Isso nunca deveria ter acontecido", disse Helena, ofegante, mas sem conseguir esconder o brilho nos olhos. "Já aconteceu", respondeu Gabriel sério. "E por mais errado que seja, eu não me arrependo." Helena ficou paralisada. O coração gritava por ele, mas a razão lembrava que estava casada com Arthur. E no fundo, ela sabia que aquele beijo mudaria tudo. De dentro da mansão, uma janela se abriu. Uma sombra se moveu. Alguém havia visto. Na manhã seguinte, Clara acordou com o coração pesado. A lembrança do beijo com Gabriel queimava em sua mente, e o medo de que alguém tivesse visto tudo a deixava apreensiva. A mansão, que antes parecia apenas um luxo distante, agora se transformara em uma prisão de olhares e suspeitas. Henrique não demonstrou nada durante o café da manhã, mas Clara percebeu o modo como ele observava cada gesto seu. Um detalhe, fora do lugar, um sorriso contido, qualquer tremor na voz, e ele registrava mentalmente. Enquanto isso, Gabriel parecia cada vez mais ousado. Encontrou Clara no corredor da biblioteca, sorrindo de canto. "Boa noite, esposa perfeita", disse. "Provocador. Não ouse me chamar assim", retrucou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Ele deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente.
Parece que nosso pequeno segredo da noite passada não passou despercebido. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara, sentindo o sangue gelar. Gabriel inclinou a cabeça com um sorriso enigmático. Henrique percebeu algo. Ele não sabe exatamente o que, mas sente que algo mudou entre nós. Clara engoliu em seco. Não podemos deixar que ele descubra nada. Mas ele vai descobrir, respondeu Gabriel sem rodeios. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. O coração de Clara disparou. Ela sabia que Gabriel estava certo. O beijo proibido havia deixado marcas profundas e a proximidade entre eles só aumentava o risco. Henrique, por sua vez, começava a juntar pistas. Notou olhares, gestos contidos, sorrisos secretos. Não havia provas concretas, mas a suspeita crescia como uma chama prestes a incendiar tudo. Mais tarde, durante uma reunião de família, Henrique lançou um olhar para Gabriel que não passou despercebido. Era frio, calculista e cheio de significado. Clara, ao perceber, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Gabriel apenas sorriu para ela discretamente, como se dissesse: "Estamos apenas começando." Naquela noite, Clara se deitou sozinha no quarto. Henrique havia saído para tratar de negócios e Gabriel não aparecera. Mas a lembrança do beijo, da proximidade, do perigo, a mantinha acordada. Sabia que a qualquer momento o segredo poderia ser exposto e que a paixão proibida que sentia pelo irmão de seu marido transformaria sua vida para sempre. O jogo de sedução, poder e desejo estava apenas começando e Clara ainda não tinha noção do quanto estava prestes a se perder. Nos dias seguintes, Henrique se tornou ainda mais atento. Cada olhar de Clara, cada encontro com Gabriel, cada gesto aparentemente inocente era analisado por ele. O silêncio que antes confortava agora se transformara em vigilância silenciosa. Ele queria provas, detalhes concretos, algo que justificasse sua desconfiança. Clara sentia o peso da tensão em cada passo que dava pela mansão. Cada corredor parecia vigiado, cada sala, um palco onde seu segredo poderia ser descoberto a qualquer instante. A adrenalina corria em suas veias, e ao mesmo tempo o desejo por Gabriel crescia, como uma chama impossível de apagar. Gabriel, por outro lado, não parecia se importar com o risco. Ele encontrou Clara novamente na biblioteca, escolhendo um livro qualquer, mas claramente distraída. "Você sempre escolhe o mesmo horário, Clara", disse ele, aproximando-se com um sorriso provocador. "Gabriel, pare", respondeu ela, tentando manter a distância. "Não podemos ser pegos." "Ah, mas parte do prazer está exatamente nisso", retrucou ele, chegando mais perto. A emoção do proibido. Clara sentiu o coração disparar, mas sabia que ele tinha razão. A tensão a mantinha alerta, cada toque, cada palavra, carregados de perigo e desejo. Enquanto isso, Henrique começava a tomar atitudes sutis. Pediu relatórios detalhados aos empregados, passou a prestar atenção aos horários de Clara e até notou pequenas mudanças no perfume que ela usava. Cada detalhe que antes passava despercebido, agora se tornava um indício. Certa noite, enquanto Clara estava no jardim, Gabriel aproximou-se por trás, segurando suas mãos com delicadeza. "Você sente o mesmo que eu", sussurrou. "Não, consegue negar." Ela tentou se soltar, mas não teve forças. "Gabriel, não podemos continuar assim." Antes que pudesse se afastar, Henrique surgiu na varanda, observando a cena de longe. O coração de Clara parou. Ela sabia que qualquer movimento errado, qualquer gesto que confirmasse sua atração por Gabriel, poderia ser a prova que Henrique precisava. Gabriel, percebendo a aproximação do irmão, a soltou rapidamente, mas lançou um olhar intenso que dizia: "Estamos apenas começando." Clara entrou em casa, trêmula, enquanto Henrique permaneceu lá fora, silencioso, a mente trabalhando. Ele não tinha provas ainda, mas a suspeita havia se tornado certeza. Naquele momento, Clara percebeu que a paixão proibida pelo irmão de Henrique deixaria não apenas seu coração, mas toda sua vida em risco. O clima na mansão Albuquerque estava tenso naquela tarde. Clara tentava manter a rotina como se nada tivesse acontecido, mas cada gesto seu
era observado por Henrique, que, sem precisar de palavras, fazia com que ela sentisse o peso da suspeita. Durante o almoço, Henrique a encarou com uma intensidade que a fez engolir em seco. O silêncio entre eles era mais cortante que qualquer discussão. Clara, acostumada a obedecer às regras da casa, percebeu que dessa vez não havia máscara que segurasse a tensão. Clara, começou Henrique, a voz firme, mas controlada. Notei mudanças em você. Seus horários, suas escolhas, até seu perfume. Tudo indica que algo não está correto. Clara corou, tentando disfarçar, mas suas mãos tremiam levemente. Henrique, eu não sei do que está falando, respondeu a voz quase falhando. Não minta para mim, rebateu ele firme. Sei que algo está acontecendo entre você e Gabriel. Quero ouvir de você. Agora. O choque da acusação fez Clara perder o... Já não havia como negar, mas também não podia confessar, pois isso colocaria tudo a perder. Henrique, começou hesitando, é apenas... mal-entendidos. Henrique ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Mal-entendidos? Repetiu com um tom frio. Porque toda vez que você está perto dele, muda de comportamento. Porque vocês se olham de um jeito que não é normal entre cunhados. Enquanto isso, Gabriel, que havia chegado discretamente para buscar Clara, observava a cena de longe, escondido atrás da cortina da sala de estar. O sorriso em seu rosto era misto de preocupação e diversão. Ele sabia que Henrique estava percebendo a verdade, mas também que Clara ainda estava completamente perdida entre o dever e o desejo. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Henrique, eu... Sua voz falhou novamente. Clara, só interrompeu Henrique firme. Eu quero a verdade. Sem mentiras, você é minha esposa. Não posso ser enganado. O coração de Clara estava em frangalhos. Cada palavra de Henrique aumentava a culpa e o medo, mas ao mesmo tempo a lembrança do beijo com Gabriel queimava em sua memória, lembrando-a da atração incontrolável que sentia. Henrique a olhou nos olhos esperando por uma resposta. O silêncio pesado respondeu por ela. E naquele instante, Clara percebeu que seu casamento, sua vida e seu coração estavam prestes a explodir em um turbilhão que ninguém poderia controlar. Gabriel, ainda escondido, respirou fundo. Sabia que o jogo havia mudado de vez. Agora, o perigo não era apenas o desejo, mas a suspeita de Henrique, que podia destruir tudo a qualquer momento. A mansão Albuquerque estava mais silenciosa do que nunca naquela noite. Clara caminhava pelo salão, sentindo cada passo pesado pelo medo do que estava por vir. Henrique permanecia na biblioteca, observando discretamente o semblante fechado e calculista. Ele já não precisava de provas definitivas. Os sinais estavam claros, e a suspeita havia se transformado em certeza. De repente, a porta se abriu, com força. Gabriel entrou de maneira firme e decidida, encarando Henrique diretamente. Chega de jogos, disse ele a voz baixa, mas carregada de intensidade. Se você quer a verdade, Henrique vai ouvir. Eu não vou mais esconder o que sinto por Clara. Henrique ergueu a sobrancelha, surpreso, mas manteve a postura firme. Gabriel, não tente justificar o injustificável. Ela é minha esposa. Cada palavra era uma barreira erguida entre eles. Gabriel avançou um passo sem medo. Eu não vou me desculpar por sentir o que sinto. Ela não me escolheu, mas eu não posso ignorar o que está dentro de mim. Você me entende? É impossível negar. Clara sentiu o coração disparar. As palavras de Gabriel eram como fogo, mas também aumentavam a culpa. Precisava intervir antes que a situação saísse de controle. Gabriel, por favor, pare, sussurrou, tentando manter o equilíbrio. Henrique, Suas palavras se perderam no tumulto de emoções. Henrique, impassível, caminhou lentamente até os dois. Então é verdade, vocês dois... Ele respirou fundo, controlando a raiva que ameaçava transbordar. Não posso permitir que isso continue. Gabriel a olhou com intensidade, tocando levemente sua mão. Clara, eu não vou fugir. Não posso viver sem você, mesmo que isso signifique enfrentar seu irmão. Clara engoliu em seco, sentindo-se dividida. A paixão que sentia por Gabriel queimava dentro dela,
mas o dever, a lealdade e a segurança do casamento com Henrique pesavam igualmente. Eu não sei o que fazer, confessou a voz trêmula. Meu coração e meu dever estão em guerra. Henrique deu um passo à frente, firme. Então escolha, Clara, antes que a decisão seja tomada por eventos que você não pode controlar. O silêncio tomou a sala. Gabriel a fitava, implorando sem palavras. Henrique permanecia rígido, esperando uma resposta que determinaria não apenas o futuro de Clara, mas também o equilíbrio entre desejo, paixão e obrigação. Naquele instante, Clara percebeu que estava prestes a mudar tudo. Não havia volta. A mansão Albuquerque parecia menor naquela noite. Cada corredor, cada sala, carregava o peso do que estava prestes a acontecer. Clara caminhava devagar, o coração em conflito. À sua frente, Henrique mantinha a postura firme, mas os olhos denunciavam a dor contida. Gabriel permanecia perto, intenso, como se cada segundo fosse decisivo. Clara, começou Henrique, a voz grave, quero ouvir de você. É Gabriel ou sou eu? É o dever que prevalece ou o desejo que governa seu coração? Ela engoliu, em seco. Cada palavra parecia cortar sua alma. O olhar de Gabriel, implorando sem palavras, misturava ternura e urgência, mas a lembrança do compromisso assumido, da aliança matrimonial, pesava em seu peito. Henrique, tu iniciou a voz trêmula. Eu amo... Silêncio. Ambos os homens prenderam a respiração, esperando. Clara fechou os olhos, tentando sentir o que realmente queria. O coração gritava uma verdade proibida, enquanto a razão insistia em segurança e estabilidade. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para Henrique. Eu não posso, suspirou, perder você de vez. Meu dever, nosso casamento, não posso jogar fora. Gabriel sentiu o golpe antes mesmo que suas emoções pudessem reagir. Seus ombros caíram, mas um sorriso triste se formou nos lábios. Que eu esperava por isso, murmurou resignado, mas ainda intenso. Eu vou me afastar. Mas saiba que meu amor por você nunca vai desaparecer, Clara. Henrique se aproximou e segurou suas mãos. Obrigado por ser honesta. Eu sei que não é fácil. Seus olhos suavizaram, e por um momento o peso da suspeita e da dor deu lugar à compreensão. Clara sentiu lágrimas escorrerem. O desejo por Gabriel ainda ardia dentro dela, mas a escolha estava feita. Pela primeira vez, sentiu-se segura, sabendo que Henrique, apesar de rígido, ainda a amava à sua maneira. Gabriel deu um passo atrás, olhando-os uma última vez. Adeus, Clara. E Henrique, cuide dela. Quando ele saiu, o silêncio invadiu a mansão. Clara se inclinou para Henrique, encostando a cabeça no ombro dele. Espero que possamos superar tudo isso. Juntos. Henrique a abraçou com firmeza, sentindo o peso do alívio e da tensão que havia marcado semanas de incertezas. Vamos, Clara. Tudo será diferente agora. Mas no fundo ambos sabiam. A lembrança de Gabriel, o irmão proibido, sempre permaneceria como uma chama escondida, uma paixão que jamais poderia ser totalmente apagada. E assim, a mansão Albuquerque continuou silenciosa, guardando segredos, desejos e emoções proibidas, enquanto Clara aprendia que o amor, mesmo contido, deixa marcas que o tempo nunca apaga.